Olha aí a onda gigante tomando cada vez mais forma e chegando à costa do Pacífico. E vamos ver agora certinho onde foi o epicentro do terremoto. Mário. Daísa, o epicentro, como a gente vê aí na imagem, na arte, foi no mar a 25 quilômetros da província de Ojica e a 10 quilômetros de profundidade. Portanto, esse foi o epicentro dessa ocorrência sísmica que acabou provocando consequências enormes em toda a costa nordeste e norte também do Japão. Uma situação difícil. O sistema de monitoramento e alerta está acionado, a população está sendo orientada a deixar os locais de trabalho em sistema de transporte alternativo. O ônibus está sendo usado e essas imagens mostram a gravidade da situação. Carros sendo arrastados, embarcações, barcos que estavam atracados nessa região também foram arrastados pela enxurrada, na verdade pelas ondas de mais de 10 metros que avançaram para essa cidade. Você observa aí que esse viaduto, ele acabou se transformando numa ponte, porque embaixo toda a região foi ocupada pela água, pelas ondas que avançaram de forma muito violenta, arrastando tudo que encontrou pela frente, Daísa. Realmente é muito impressionante mesmo. E tudo o que estava pela frente foi destruído. O desespero podia ser visto em toda parte. Uma das imagens dessa devastação mostra pessoas dentro de um carro que estava sendo arrastado. Mário, conta pra gente como é que foi isso. Nessa imagem dá pra gente ter uma ideia da força da água. Carros que são arrastados pela correnteza que se formou muito rapidamente. Olha só, e muitas dessas pessoas estavam dentro dos veículos. Um deles dá para ver uma família desesperada, mas sem ter o que fazer, é arrastada dentro do veículo. Esse carro aí, uma família estava dentro do carro, não consegue fazer nada e acaba sendo arrastada pela onda muito forte, viu, Daísa? Essa imagem é demais, porque são pessoas dentro desse carro. Olha só o momento, a gente consegue ver as pessoas ali dentro. Agora imagina o medo, a angústia, o desespero, não saber o que fazer, água por todos os lados. Olha só o momento em que o carro é engolido pela água, Percival. E com essa dramaticidade toda que você descreveu, Daísa, tem aquela angústia que é uma sensação de absoluta impotência, ou seja, você não tem forças, não tem nada que você humanamente, nesse instante, possa fazer. Ou seja, nesse local, por exemplo, há um declive. Olha, aquilo lá vira uma cascata, vira uma verdadeira mini cachoeira de repente. Olha, o drama que vai ser. Olha, claro que teve gente que perdeu a vida. É um momento dramático. O Japão vai ter que contar seus mortos. É muito triste toda essa história, tudo o que aconteceu hoje. O Japão foi atingido às 2h46 da madrugada, no horário de Brasília, por um terremoto de 8,9 graus na escala Richter. E olha só essa imagem, o momento em que o tsunami atinge as ruas da cidade, leva o carro. E dentro desse carro que a gente acabou de ver, nós vamos ver novamente a imagem. Olha só, vê se você consegue ver lá dentro do carro. Vamos ver um destaque do carro agora. Quando as pessoas lá dentro se mexem. Vamos ver agora. Olha só, vê se você consegue ver aí em casa. Olha só, pessoas estão dentro desse carro que está sendo levado pela força da água. Imagina só a situação, o desespero. Vamos ver, olha só, mais uma vez. Olha a imagem aí, para você de novo. O momento em que esse carro, onde tinha pessoas dentro, foi levado pela água. Um carro à deriva, né? Um carro à deriva. Totalmente à deriva. Nós vamos falar novamente com o Maurício, que é um brasileiro que mora em Nagoya, no Japão. Ele está ao vivo aqui com a gente por telefone. Maurício, você está acompanhando as imagens aí. Como que está, né? Como estão as imagens na televisão aí no Japão? O que tem que ser dito por aí? O que as pessoas estão falando? Eu vejo aqui 24 horas eles estão só passando as medidas que todos devem tomar, né, para as precauções, né, para não criar um pânico que de certa maneira a gente já vê que foi criado, né? A última vez que eu vi alguma coisa nesse porte, assim, eu acho que foi quando teve o atentado do 11 de setembro, né? Onde paralisou também aqui o Japão. É uma coisa que chega a assustar a gente, chega a ser uma coisa, assim, surreal, né? Surreal mesmo, Maurício. Muito obrigada pelas suas informações. Nós aqui do Brasil desejamos muito boa sorte para você aí, que tudo dê certo, tá bom? E fica calmo que tudo vai dar certo no final.
O tsunami chegou a formar um redemoinho no meio do Oceano Pacífico. Mário. Daísa, como a gente observa nessa imagem, o redemoinho é formado no meio do oceano. Um barquinho aí está bem perto dessa formação, bem ao lado aí do redemoinho, na área de abrangência desse redemoinho, e corre risco de ser arrastado. Containers são derrubados nessa região portuária e os barquinhos todos que estavam nessa região foram levados pela força da correnteza e das ondas enormes que se formaram. Olha só, uma região de marina onde havia vários barcos atracados e alguns pesqueiros, barcos maiores de grande porte, sendo arrastados e batendo contra a estrutura dessa marina, nessa região onde estavam atracados os barcos. Prejuízos incalculáveis por conta dessa tragédia natural que aconteceu no Japão, porque foram muitos prejuízos. Nessa formação aí a gente observa o redemoinho e esse barquinho. Essa imagem chama muita atenção, porque essa embarcação ficou ameaçada por essa formação, porque poderia ser dragada por esse redemoinho aí no meio do oceano, Daísa.